Tendo já exposto aqui essas duas maneiras de entender sobre o pecado original que apresentamos, agora eu quero mostrar como o fundamento, o postulado de um ensino errado leva a outros ensinos. Como uma doutrina errada leva ao surgimento de outros ensinamentos doutrinários também errados. Por exemplo, esse ensino aí não é condizente com os ensinos do Evangelho de Jesus e nem dos ensinos apostólicos. Nós sabemos disso, né? Repito, há várias interpretações, pegam textos e faz ali um arranjo exegético, hermenêutico, e até com aquele verniz de que lá no original diz assim, assado, etc., para provar, mas não sustenta, não se sustenta. Como é que surgiram outros erros? Nós sabemos pela questão do silogismo, a lógica, que se eu proponho uma premissa e desenvolvo todo um argumento, eu vou chegar a uma conclusão de acordo com a premissa. Se eu tenho uma premissa errada, eu vou desenvolver todo um sistema de raciocínio com uma conclusão errada. É o que aconteceu. Por exemplo, se todos descendentes de Adão já nascem pecaminosos, com a natureza pecaminosa, decaídos, né, inevitavelmente vão pecar, são pecadores por herança congênita do pecado de Adão, então como que fica? Aí surgiu a polêmica. Mas e Jesus? Jesus diz que ele é 100% humano. Ele nasceu de Maria, é descendente de Adão, porque na genealogia de Lucas vai se retroagindo que é filho de fulano e beltrano, até chegar a filho de Adão, filho de Deus. Então nós sabemos que então Jesus tinha uma herança genética biológica de Adão. Então, se ele teve pecado original? Não teve. Ele nunca pecou. Não porque nasceu sem pecado original, é porque ele nasceu como ser humano, descendente de Adão, também com as mesmas consequências da queda, da decadência da queda, no espírito, na alma e no corpo, como os outros demais descendentes de Adão. Que ele era 100% humano. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que aquilo que foi impossível pela lei, que a lei não conseguiu fazer, que é dar a redenção, a salvação. Então Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança de carne, na versão antiga, de carne pecaminosa, no original, de natureza humana decaída. Ele era natureza humana decaída. E ele não pecou porque ele, no poder do Espírito Santo, ele andou na vontade de Deus. Foi tentado, diz lá em Hebreus capítulo 2, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como ser 100% humano. Ele não agiu como Deus. Paulo diz que a sua divindade, ele esvaziou-se dela. E agiu aqui como homem, no poder do Espírito, como todos os demais seres humanos, para provar que é possível o ser humano descendente de um Adão com a natureza humana decadente, decaída, mas mesmo assim, com a graça de Deus, com o poder do Espírito, é possível viver sem pecado. Portanto, aí vem o argumento. Então, para fugir dessa questão aí, não, mas disseram, Maria, quando foi envolvida pelo Espírito Santo para conceber Jesus, porque ali o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria. Ele cria vida, né? Então, Jesus tinha toda essa descendência, herança genética, biológica de Adão. Então, ela foi expurgada do pecado original. Quando o Espírito Santo envolveu, tirou toda a herança do pecado original de Adão e ela ficou santa. Criaram então a doutrina da Imaculada Concepção de Maria. E por isso Jesus nasceu sem pecado original, por isso que ele obedeceu direitinho. Então ele não representou 100% a raça humana, mas ele veio para representar 100% a raça humana. Portanto, aí surge outra doutrina.
Se ela foi expurgada do pecado original, então ela não poderia mais ter relação sexual com José. E aí criaram a doutrina da virgindade perpétua de Maria, permanente. Ela nunca mais teve relação sexual com José. Mas a Bíblia diz que José não teve relação com ela até que nasceu o primogênito de Jesus. Depois ela teve filhos e filhas com ele. Mas passaram a dizer, não, aquilo ali não é filho, não, nem filha. Aqueles irmãos de Jesus eram primos. Ora, para defender a doutrina do pecado original. Mas aí vem outra questão. Maria, depois da queda de Jerusalém, lá na cruz, Jesus entregou ela aos cuidados de João. E João, depois da queda de Jerusalém, viveu em Éfeso até a sua morte. E diz a tradição histórica que Maria foi levada para lá. E Maria morreu em Éfeso, na Ásia Menor. Mas passaram a dizer, não, mas se ela foi purificada do pecado original, ela não poderia morrer, porque Paulo diz que em Adão todos morrem. Não a morte espiritual, a morte física que ele está falando. Morre, né? Todos morrem. Maria morreu, não. Aí criaram a doutrina da assunção de Maria. Não, Maria não morreu, não. Ela foi assunta aos céus, viva. Né? Como Jesus foi levado aos céus, ela foi assunta aos céus também. Como ensinam também os muçulmanos, que Maomé não morreu. Ele foi assunto ao céu ali a partir do Monte das Oliveiras, né? Por ali. Ora, essas são uma doutrina que leva a outra doutrina. E aí os protestantes e evangélicos, grande parte, condenam essas tradições, mas esquece que tudo é desenvolvido a partir de um postulado doutrinário que consideram como sendo ortodoxo, o pecado original, que não tem fundamentação bíblica. Outra questão que surgiu aí é o batismo de criança. Então, se as crianças nascem todas já com a herança do pecado, se ela morrer antes de aceitar a Cristo, tomar a decisão, ela não pode ir para o céu porque ela é pecaminosa. Aí criaram a doutrina do limbo, que no latim vem limbus, que quer dizer fronteira. Existe o inferno, e entre o inferno e o céu existe um lugar, um paraíso, um lugar maravilhoso, mas não é tão glorioso como o céu, daqueles que vai ser desfrutado, que é desfrutado pelos que sofreram, creram em Cristo e padeceram, e então sofreram por causa da sua fé. Então essas pessoas, as crianças inocentes, pessoas que nasceram com deficiências também, né, mentais, que morreram, elas vão para o limbo. Ora, aí, então como que vamos fazer para que a criança não morra e vá para o limbo? Batiza. Então criaram a doutrina da regeneração batismal. O batismo tira pecado. Então quando você batiza a criança, o batismo expurga ela do pecado de Adão e ela fica então agora pura. E se ela morrer não vai para o limbo, vai para o céu. Isso é doutrina. Tudo é resultante dessa interpretação errada de pecado original. O primeiro pecado de Adão é o pecado original, mas não é um pecado hereditário congênito. Isso é uma doutrina católica romana e sustentada por grande parte dos evangélicos. Não todos os teólogos, é claro. Como eu já disse, São Tomás de Aquino não aceitava isso, Armínio não aceitava isso, Wesley não cria nisso, Finney não ensinava isso. E muitos evangélicos, hoje são poucos, porque a maioria está envolvida nisso aí. Eu dou graças a Deus, fui para um seminário evangélico, internacional, o Seminário Evangélico Betânia, aonde ali ensinava e ensina, pelo menos no meu tempo, uma teologia pura, que tinha como fundamento a teologia sistemática de Charles Finney.